Lei 9605 de 98. Paramos no artigo 55. Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida, pena, detenção, de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas, incorre quem deixa de recuperar a área pesquisada ou explorada nos termos da autorização, permissão, licença, concessão ou determinação do órgão competente. Artigo 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1. Nas mesmas penas incorre quem, inciso 1, abandona os produtos ou substâncias referidos no caput ou os utiliza em desacordo com as normas ambientais ou de segurança. Inciso 2. Manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá destinação final a resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida em lei ou regulamento. Parágrafo 2. Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3. Parágrafo 3. Se o crime é culposo, pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. O artigo 57 foi vetado. Artigo 58. Nos crimes dolosos previstos nesta seção, as penas serão aumentadas. Inciso 1. De 1/6 a 1/3 se resulta dano irreversível à flora ou ao meio ambiente em geral. Inciso 2. De 1/3 até a metade se resulta em lesão corporal de natureza grave ou em outrem. Inciso 3. Até o dobro se resultar a morte de outrem. Parágrafo único. As penalidades previstas neste artigo somente serão aplicadas se do fato não resultar crime mais grave. Artigo 59. Foi vetado. Artigo 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar em qualquer parte do território nacional estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes, pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Artigo 61. Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora ou aos ecossistemas, a pena é reclusão de 1 a 4 anos e multa. Seção 4. Dos crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural. Artigo 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar. Inciso 1. Bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial. Inciso 2. Arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar, protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção, sem prejuízo da multa. Artigo 63. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida, a pena é reclusão de 1 a 3 anos e multa. Artigo 64. Promover construção em solo não edificável ou no seu entorno, assim considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso,
arqueológico, etnográfico ou monumental sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida. Pena, detenção, de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 65. Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1. Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude de seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção e multa. Parágrafo 2. Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que concedida pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, no caso de bem público, com a autorização do órgão competente e a observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional. Seção 5. Dos crimes contra a administração ambiental. Artigo 66. Fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou dados técnico-científicos em procedimentos de autorização ou de licenciamento ambiental, pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Artigo 67. Conceder ao funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do poder público, a pena é detenção de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de 3 meses a 1 ano de detenção sem prejuízo da multa. Artigo 68. Deixar aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental, a pena é detenção de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de 3 meses a 1 ano sem prejuízo da multa. Artigo 69. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público no trato de questões ambientais. Pena, detenção de 1 a 3 anos e multa. Artigo 69-A. Elaborar ou apresentar no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão, a pena é reclusão de 3 a 6 anos e multa. Parágrafo 1. Se o crime é culposo, pena detenção de 1 a 3 anos. Parágrafo 2. A pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se há dano significativo ao meio ambiente em decorrência do uso da informação falsa, incompleta ou enganosa. Capítulo 6. Da infração administrativa. Artigo 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda a ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Parágrafo 1. São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das capitanias dos portos do Ministério da Marinha. Parágrafo 2. Qualquer pessoa constatando infração ambiental poderá dirigir representação às autoridades relacionadas no parágrafo anterior para efeito do exercício do seu poder de polícia. Parágrafo 3. A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante processo administrativo próprio, sob pena de corresponsabilidade. Parágrafo 4. As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei.
Artigo 71. O processo administrativo para apuração de infração ambiental deve observar os seguintes prazos máximos. Inciso 1. 20 dias para o infrator oferecer defesa ou impugnação contra o auto de infração, contados da data da ciência da autuação. Inciso 2. 30 dias para a autoridade competente julgar o auto de infração, contados da data da sua lavratura, apresentada ou não a defesa ou impugnação. Inciso 3. 20 dias para o infrator recorrer da decisão condenatória à instância superior do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, ou à Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha, de acordo com o tipo de autuação. Inciso 4. 5 dias para o pagamento de multa, contados da data do recebimento da notificação. Artigo 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no artigo 6. Advertência. Inciso 2. Multa simples. Inciso 3. Multa diária. Inciso 4. Apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração. Inciso 5. Destruição ou inutilização do produto. Inciso 6. Suspensão de venda e fabricação do produto. Inciso 7. Embargo de obra ou atividade. Inciso 8. Demolição de obra. Inciso 9. Suspensão parcial ou total de atividades. O inciso 10 foi vetado. Inciso 11. Restritiva de direitos. Parágrafo 1. Se o infrator cometer simultaneamente 2 ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas cumulativamente as sanções a elas culminadas. Parágrafo 2. A advertência será aplicada pela inobservância das disposições desta lei e da legislação em vigor, ou de preceitos regulamentares sem prejuízo das demais sanções previstas neste artigo. Parágrafo 3. A multa simples será aplicada sempre que o agente, por negligência ou dolo, inciso 1, advertido por irregularidades que tenham sido praticadas, deixar de saná-las, no prazo assinado por órgão competente do SISNAMA ou pela Capitania dos Portos do Ministério da Marinha. Inciso 2, opuser embaraço à fiscalização dos órgãos do SISNAMA ou da Capitania dos Portos do Ministério da Marinha. Parágrafo 4. A multa simples pode ser convertida em serviços de prevenção, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. Parágrafo 5. A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração se prolongar no tempo. Parágrafo 6. A apreensão e destruição referidas nos incisos 4 e 5 do caput obedecerão ao disposto no artigo 25 desta lei. Parágrafo 7. As sanções indicadas nos incisos 6 a 9 do caput serão aplicadas quando o produto, a obra, a atividade ou estabelecimento não estiverem obedecendo às prescrições legais ou regulamentares. Parágrafo 8. As sanções restritivas de direito são: inciso 1. Suspensão de registro, licença ou autorização. Inciso 2. Cancelamento de registro, licença ou autorização. Inciso 3. Perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais. Inciso 4. Perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimento oficiais de crédito. Inciso 5. Proibição de contratar com a administração pública pelo período de até 3 anos. Artigo 73. Os valores arrecadados em pagamento de multas por infração ambiental serão revertidos ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei 7797 de julho de 89, Fundo Naval, criado pelo Decreto número 20.923 de 8 de janeiro de 32, fundos estaduais ou municipais de meio ambiente ou correlatos, conforme dispuser o órgão arrecadador. Artigo 74. A multa terá por base a unidade hectare, metro cúbico, quilograma ou outra medida pertinente de acordo com o objeto jurídico lesado. Artigo 75. O valor da multa de que trata este capítulo será fixado no regulamento desta lei e corrigido periodicamente com base nos índices estabelecidos na legislação pertinente, sendo o mínimo de R$ 50 e o máximo de R$ 50 milhões. Artigo 76.
o pagamento de multa imposta pelos estados, municípios, Distrito Federal ou territórios substitui a multa federal na mesma hipótese de incidência. Capítulo 7. Da Cooperação Internacional para a Preservação do Meio Ambiente. Artigo 77. Resguardados a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes, o governo brasileiro prestará, no que concerne ao meio ambiente, a necessária cooperação a outro país, sem qualquer ônus, quando solicitado para: inciso 1, produção de prova; inciso 2, exame de objetos e lugares; inciso 3, informações sobre pessoas e coisas; inciso 4, presença temporária da pessoa presa, cujas declarações tenham relevância para a decisão de uma causa; inciso 5, outras formas de assistência permitidas pela legislação em vigor ou pelos tratados de que o Brasil seja parte. Parágrafo 1. A solicitação de que trata este artigo será dirigida ao Ministério da Justiça, que a remeterá, quando necessário, ao órgão judiciário competente para decidir a seu respeito ou a encaminhará à autoridade capaz de atendê-la. Parágrafo 2. A solicitação deverá conter: inciso 1, o nome e a qualificação da autoridade solicitante; inciso 2, o objeto e o motivo de sua formulação; inciso 3, a descrição sumária do procedimento em curso no país solicitante; inciso 4, a especificação da assistência solicitada; inciso 5, a documentação indispensável ao seu esclarecimento quando for o caso. Artigo 78. Para a consecução dos fins visados nesta lei, e especialmente para a reciprocidade da cooperação internacional, deve ser mantido o sistema de comunicações apto a facilitar o intercâmbio rápido e seguro de informações com órgãos de outros países. Capítulo 8. Disposições finais. Artigo 79. Aplicam-se, subsidiariamente a esta lei, as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal. Só um instante aqui, porque foram revogados algum de artigo. Artigo 79-A. Para o cumprimento do disposto nesta lei, os órgãos ambientais integrantes do CISNAMA, responsáveis pela execução de programas e projetos e pelo controle e fiscalização dos estabelecimentos e das atividades suscetíveis de degradarem a qualidade ambiental, ficam autorizados a celebrar com força... Calma aí, tô perdendo a voz, gente. Com força de título executivo extrajudicial, termo de compromisso com pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidores. Parágrafo 1. O termo de compromisso a que se refere este artigo destinar-se-á exclusivamente a permitir que as pessoas físicas e jurídicas mencionadas no caput possam promover as necessárias correções de suas atividades para o atendimento das exigências impostas pelas autoridades ambientais competentes, sendo obrigatório que o respectivo instrumento disponha sobre: inciso 1, o nome, a qualificação e o endereço das partes compromissadas e dos respectivos representantes legais; inciso 2, o prazo de vigência do compromisso que, em função da complexidade das obrigações nele fixadas, poderá variar entre o mínimo de 90 dias e o máximo de 3 anos, com possibilidade de prorrogação por igual período; inciso 3, a descrição detalhada de seu objeto, o valor do investimento previsto e o cronograma físico de execução e de implantação das obras e serviços exigidos, com metas trimestrais a serem atingidas; inciso 4, as multas que podem ser aplicadas à pessoa física ou jurídica compromissada e os casos de rescisão em decorrência do não cumprimento das obrigações nele pactuadas; inciso 5. O valor da multa de que trata o inciso 4 não poderá ser superior ao valor do investimento previsto. Inciso 6. O foro competente para dirimir litígios entre as partes. Parágrafo 2. No tocante aos empreendimentos em curso até o dia 30 de março de 98, envolvendo construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades
e atividades utilizadores de recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidores, a assinatura do termo de compromisso deverá ser requerida pelas pessoas físicas e jurídicas interessadas até o dia 31 de dezembro de 98, mediante requerimento escrito, protocolizado, junto aos órgãos competentes do CISNAMA, devendo ser firmado pelo dirigente máximo do estabelecimento. Parágrafo 3. Da data da protocolização do requerimento previsto no parágrafo 2 e enquanto perdurar a vigência do correspondente termo de compromisso, ficarão suspensas em relação aos fatos que deram causa à celebração do instrumento a aplicação de sanções administrativas contra a pessoa física ou jurídica que o houver firmado. Parágrafo 4. A celebração do termo de compromisso de que trata este artigo não impede a execução de eventuais multas aplicadas antes da protocolização do requerimento. Parágrafo 5. Considera-se rescindido de pleno direito o termo de compromisso quando descumprida qualquer de suas cláusulas, ressalvado o caso fortuito ou de força maior. Parágrafo 6. O termo de compromisso deverá ser firmado em até 90 dias, contados da protocolização do requerimento. Parágrafo 7. O requerimento de celebração do termo de compromisso deverá conter as informações necessárias à verificação da sua viabilidade técnica e jurídica, sob pena de indeferimento do plano. Artigo 8. Sob pena de ineficácia, os termos de compromisso deverão ser publicados no órgão oficial competente mediante extrato. Artigo 80. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias a contar de sua publicação. O 81 foi vetado e o 82 revogam-se as disposições em contrário.